Mas, o Edu, o Arana é um jogador fundamental, até porque só tem ele de lateral esquerdo mesmo, né? De origem no Atlético. Mas, independente disso, é um jogador de seleção brasileira, um jogador que só não foi para a Copa do Mundo por conta daquela lesão. Parece que aos poucos, e é mais do que natural, tá voltando, né? Aquele Arana. Tá distante ainda, né? O Arana ainda não fez um grande jogo desde que retornou e o Cuca não tem muita saída, é o que você falou. Ele é o único lateral esquerdo de origem no elenco do Atlético e o Cuca tá tentando recuperar o Arana nos jogos. Não tem como. Eu até acho que contra o São Paulo nesse final de semana, ele falou aí na entrevista pro Cláudio Rezende lá em Mendoza, de controle de carga. Eu acho que esse controle de carga vai ser feito com o Arana também nesse final de semana. Acredito que ele pelo menos não inicie. Aí o Caio Paulista deve fazer o lado esquerdo, porque o Scarpa também precisa desse controle de carga. Estou apostando no Atlético reserva mesmo. Não sou a favor, mas eu acho que para a temporada, nesse jogo contra o São Paulo, tem que abrir um parêntese. O ideal, quando você tem 3 competições, você vai, em uma delas, você vai poupar jogador. E o ideal é poupar ali, no máximo, 4 jogadores. Mas abrindo parênteses para esse jogo contra o São Paulo, o Atlético vem de uma viagem na Sul-Americana, de uma classificação, vem de uma sequência muito pesada de jogos, incluindo 2 mata-matas e Campeonato Brasileiro. E agora ele tem, na próxima semana, um clássico na Copa do Brasil, que é o maior jogo da temporada, né? É o jogo que define muita coisa, que vai causar um início de crise no perdedor, a gente não tem dúvida disso, de cobrança. Então o jogo contra o São Paulo virou segundo plano, cara. O Cuca vai para esse jogo com a cabeça na quarta-feira, na Copa do Brasil, no Cruzeiro, na Arena MRV, e o jogo contra o São Paulo vai como der. E aí é colocar um time reserva, dar minutos para quem tá precisando, o próprio Vitor Hugo, o Roman, e entender que é um parênteses para jogar contra o Cruzeiro, e aí lá na frente o Atlético volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Claro, se tiver que poupar, não entrar com time reserva novamente, mas é por conta do clássico, aí não tem jeito. E tem um detalhe, né? Você, por exemplo, você no caso o Cuca, não tem o seu principal zagueiro, tá lesionado. Você não tem opção... Tem os 2 zagueiros. O Alonso está suspenso, porque foi expulso. Eu tô falando assim, a questão de não tem muito o que fazer. Não tem saída. Porque o lateral direito que estava, na verdade, revezando com o Natanael, também está machucado. E pelo jeito não é uma lesão muito simples, porque o Atlético já está olhando outro lateral. Parece que não é simples. Parece que a lesão é mais complicada do que se imaginava. Então, você não pode contar com o Dudu. Tá suspenso ainda. E tá suspenso, é o último jogo dele de suspensão. Aí, soma-se a isso. Hulk fora. Coelho fora. Alonso fora. Só aí nós já contamos 6 jogadores. E aí você tem que fazer o controle de carga. Arana, Scarpa, Alan Franco, o Alexander, como joga bola o Alexander, hein? Nossa, mãe. Como jogou bola contra o Godoy Cruz. O Atlético não teve muitos destaques individuais, mas Vitor Hugo, Alexander, Natanael pelo segundo tempo, principalmente, Everson, esses caras jogaram muita bola, foram muito bem, mas você tem que fazer o controle de carga com essa turma. Na direita acho que não tem muito o que fazer, né? Ou ele improvisa o Gabriel Menino, ou vai com o Natanael mesmo. Não tem muita saída. No meio de campo, Franco precisa dar uma descansada, vai de Fausto Vera. Aí fica a dúvida, né? Se o Natanael joga na direita, o Gabriel Menino no meio com o Igor Gomes. E lá na frente você tem Júnior Santos, você tem o Reinier, que está precisando de minutos. Tem o Biel. O próprio Biel. Então o Cuca tem que ser inteligente, pensar também no jogo de quarta-feira, tem que ser responsável, porque no meio de semana o Cruzeiro descansou. O Atlético jogou. Sim, e agora, com viagem. Exatamente. Agora no final de semana o Cruzeiro joga. O Cruzeiro não pode, né, poupar. O Cruzeiro está jogando o Campeonato Brasileiro por G4 e para se reaproximar do Flamengo. E aí o Atlético que jogou no meio de semana, o Cuca descansa seus principais jogadores. O Cruzeiro que descansou no meio de semana, o Leonardo Jardim usa seus principais jogadores e as duas equipes chegam mais ou menos em pé de igualdade física para o grande jogo da temporada até aqui, que é o primeiro da Arena MRV, o Atlético e o Cruzeiro. Aliás, interessante você falar essa questão do G4, o Cruzeiro no G4, você sabe que pode virar G5, né? Pelo que está pleiteando o Samir Chaldi, né? Eliminar uma vaga de pré-Libertadores. E ser uma vaga direta. Até a justificativa dele é uma justificativa que faz todo sentido, né?
geralmente numa pré-Libertadores tem um confronto brasileiro. Então um fica pelo caminho. Ao invés de 2 irem para uma pré, você vai com um para a vaga direta, né? Então é um pleito inteligente. E esse ano, por exemplo, dos 2 times da pré, passou o Bahia e o Corinthians rodou. Né? O Corinthians ficou e o Bahia foi. E depois o Bahia acabou indo para a Sul-Americana e também foi eliminado da Copa Sul-Americana.